Senhores, nós já estamos conectados com Eduardo Tagliaferro e vamos tentar linkar algumas coisas, porque o que acontece com Eduardo Tagliaferro deveria acontecer também com o portal Metrópolis, por exemplo. Pela divulgação de coisas que, segundo alguns ministros, não estão certos. E em função disso, Eduardo Tagliaferro tem um processo em sua contra. Então, por que de um lado sim e do outro lado não? Mas tentando dar um pouco de contexto. A defesa de Eduardo Tagliaferro pediu ao Supremo Tribunal Federal a anulação de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes que determinou sua citação por edital. Segundo os advogados, a contradição no ato, já que o próprio ministro teria reconhecido que Tagliaferro reside na Itália e possui endereço conhecido. Mesmo assim, a decisão o classificou como, abre aspas, em local incerto e não sabido. A defesa destaca que o endereço no exterior foi informado ao STF meses antes e que o próprio Moraes chegou a solicitar a extradição do réu às autoridades italianas. Para os advogados, isso comprova que o paradeiro era conhecido, o que tornaria ilegal a citação por edital. Os advogados alegam ainda que nessa situação a lei prevê a situação por carta rogatória e não por edital, que só é admitido quando não há qualquer informação sobre o endereço do acusado. Eles pediram suspensão imediata do ato e a realização da citação pelos meios formais de cooperação internacional. Boa tarde, Eduardo Tagliaferro. Seja muito bem-vindo ao Faroeste Brasileiro aqui no canal da Revista Oeste. Tá frio aí na Itália, meu amigo, ou você está só protegido com jaqueta por uma questão de elegância pura? Boa tarde, Segré. É sempre um prazer estar com todos vocês aqui. Não é... Elegância não é frio mesmo, viu, Segré? Aqui o frio tá pesado, tá bravo. Me sinto na Patagônia. Conta aí um pouquinho, porque fica claro, o STF sabia que você reside na Itália. De fato, você está respondendo a um processo perante a lei italiana para resolver o teu futuro. Me corrija, por favor, se eu estou falando alguma coisa errada. Então, o STF sabia qual é o teu endereço. Por que esse pedido por edital, segundo os teus advogados e segundo você? Perfeito, o Segré, o que você colocou. Ele sabe, na verdade, desde setembro o meu endereço. Eu fui parado em Roma, foi informado para ele. Ele sabe o meu endereço. Quando eu troquei de advogado, já com o pedido de extradição que foi feito em agosto, tá? Feito em agosto, na petição do meu advogado, né? Onde eu dou os poderes para ele, tem o meu endereço aqui da Itália, inclusive dizendo que o meu advogado não está autorizado a ser citado por mim, que deve ser a citação personalíssima, né? Então ele tem meu endereço encaminhado pelo meu advogado, ele tem meu endereço dentro dos próprios autos da extradição, que já voltou, já foi comunicação para ele que eu fui, inclusive, citado, tudo bonitinho. Então ele sabe meu endereço, ele não tem o porquê de fazer aí essa citação por edital, dizendo que eu estou foragido, que eu estou em local não conhecido, uma vez que se eu estivesse em um local não conhecido, ele não teria nem como me citar, me pedir minha extradição. Entendeu? O que ele quer, na verdade, Segré, é justamente celeridade, né? Ele sabe que uma carta rogatória, que é o que deve ser feito, é o rito, é o correto, ela não é do dia para a noite como ele gosta de fazer para punir as suas vítimas, né? Ela leva um certo tempo, ela leva aí 3 meses, mais ou menos, e ele não quer isso, ele quer para ontem. Então ele faz a citação por edital. É óbvio que a gente não vai responder, porque é edital, e aí ele vai e nomeia, por exemplo, lá a Defensoria Pública da União e toca o processo do jeito que ele quer. Mas dessa vez isso não vai ser desse jeito que ele quer, não. Nós vamos brigar até o último instante. Aqui o Cláudio Caivano, que está nos acompanhando, também menciona, ele fez isso com o Eduardo Bolsonaro também. Cláudio, dá um contexto um pouquinho também, por favor. Boa tarde, Eduardo. Satisfação estar com você novamente. Ele está, me parece, usando aquilo que você, inclusive, chegou a falar, né? Ele usa os próprios precedentes dele mesmo, ou seja, as decisões anteriores dele, para continuar fazendo a mesma coisa. A normalização dos absurdos judiciais que ele faz.
No caso do Eduardo Bolsonaro, ele também citou por edital e continuou o processo, exatamente como você acabou de dizer. Nomeia lá um advogado dativo, né, um defensor público da União, e segue o bonde para ele poder exarar o que ele quer, de fato, que é a sentença, né, Eduardo? Exatamente, Caetano. Boa tarde, um forte abraço para você, é um prazer estar com você. É o que ele faz, é o padrão dele, porque ele não aceita ser contrariado, ele quer as coisas do dia para a noite. A gente sabe que, independente de ser por uma carta rogatória ou por uma citação por edital, ele já tem a condenação, e mesmo antes da investigação da própria Polícia Federal, que também, digamos, não foi feito porcaria nenhuma, entendeu? Ele já tem a decisão. Só que o que ele quer? Ele quer a decisão rápida. A sede de punição, a raiva que ele tem dentro dele é tão grande com todos que contrariam o garotão, que ele faz isso. Ele começa a atropelar o rito e que é o que você disse também. Ele cita ele mesmo como referência, né? Vou falar um linguajar mais claro para o público. Ele cita ele mesmo como referência de outras decisões dentro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ele faz a besteira lá atrás e continua repetindo a besteira como se fosse uma referência de uma coisa certa. Eduardo, uma questão que nos chama a atenção e peço para você participar conosco sobre isso, porque me parece que tem um vínculo entre a tua denúncia e a concreção de uma perseguição contra a tua pessoa com uma coisa que aconteceu hoje, nesses dias, com o portal Metrópolis. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, esteve pelo menos 2 vezes na mansão do dono do Banco Master, Daniel Borcaro. A informação é do portal Metrópolis. Segundo essa reportagem, em um dos encontros, no primeiro semestre de 2025, Moraes teria sido apresentado ao então presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa. Durante o período em que os dois se conheceram, o Master buscava no BRB uma possível salvação. Teria sido no encontro na presença de 4 pessoas e acompanhado de um assessor não identificado que Moraes e Paulo Henrique deram opiniões sobre o assunto. Em nota assinada pela Secretaria de Comunicação do STF, o ministro Alexandre de Moraes nega ter participado da reunião na casa de Daniel Borcaro com o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. A nota diz, abre aspas, a matéria do portal Metrópolis sobre uma suposta reunião do ministro Alexandre de Moraes acompanhado por um assessor com o então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, em um fim de semana do primeiro semestre de 2025 na casa do banqueiro Daniel Borcaro, é falsa e mentirosa. Essa reunião não ocorreu e, lamentavelmente, segue um padrão criminoso de ataques desqualificados contra os integrantes do Supremo Tribunal Federal, fecha aspas. O portal Metrópolis afirma manter a apuração e reiterar as informações publicadas. Segundo o veículo, há relatos que confirmariam 2 idas de Moraes à residência de Borcaro no Lago Sul. Nesse sentido, o portal sustenta que as informações divulgadas na reportagem original permanecem. E aí trago um paralelismo. Você denunciou que tinha alguma coisa errada e você está sendo perseguido, teve que sair do país. O portal Metrópolis denunciou que tinha coisa errada e apenas teve uma nota do STF dizendo que o portal Metrópolis mente, é falso. Por que não colocam ele também em algum inquérito? O portal, o jornalista ou alguma coisa? Por que você atribui essa diferença entre tua pessoa e uma informação de um portal de notícias que tem, obviamente, muito boa informação? Bom, eu acredito que essa forma de agir dele é justamente por medo do próprio Metrópolis, sabendo que o Metrópolis tem um público grande, tem a informação que ele passa vai longe, e pode, de fato, aumentar ou piorar a situação dele com relação a mais investigações. Se você der uma lembrada de tudo que aconteceu de hoje para trás, não sei se você percebeu, se o povo percebeu, que sempre, quando ele fazia alguma coisa, era baseado em algo do Metrópolis. Ou seja, ele tem um vínculo e uma aliança com o Metrópolis em alguma forma, de algum jeito. Porque as investigações, quando eram pedidas para mim, os relatórios, eram muitos baseados em matéria do próprio Metrópolis. Vamos citar o caso dos empresários,
foi matéria do Metrópolis, do Roberto Jefferson. Então, tudo vem do Metrópolis. Então, eu acredito que existe aí uma aliança e justamente um medo. Porque o que eu fiz, a única diferença entre eu e o próprio Metrópolis é que o que eu fiz, eu fui nomeado para trabalhar lá. E o Metrópolis não. O Metrópolis infiltrou dentro, vamos falar que infiltrou dentro do resort para poder buscar as informações e vazou as informações. Não tem diferença. Informações tão verídicas quanto as minhas informações. É assim que está acontecendo, é assim que eu vejo a situação. Muito interessante essa relação que você cita do portal Metrópolis. Devemos lembrar a nossa audiência, você está se referindo à reunião de empresários, a partir do qual, e por favor me corrija, teve um informe que teve uma data alterada para fazer parecer que estava tudo dentro da lei da normalidade, só que não. A isso que você está se referindo, a essa reunião de empresários, entre os quais estava Luciano Hang e alguns empresários muito poderosos do país. Exatamente, aquele grupo de WhatsApp no qual foi, salvo engano, no dia 18 de agosto de 2022, colocado um relatório com datado do dia 19, a operação foi no dia 23, aí no dia 26 ou 27 foi pedido a confecção de um relatório, né, com data anterior à busca e apreensão, para justificar o barulho que a imprensa fez em relação a uma operação ilegal da Polícia Federal e do próprio Alexandre de Moraes na busca e apreensão realizada aí no Luciano Hang, no Morongo e outros empresários de destaque aí no país. André Marcília tem uma pergunta para você, mas tem uma coisa que está me incomodando, Eduardo. Agora aqui desse lado da tua jaqueta está diferente da outra. Isso, agora sim. Obrigado, muito obrigado. Quem me alertou foi a minha mulher. Ele tem transtorno. Você é toque, hein? Essa gola me irrita. Essa gola aqui me irrita. Ela fica pegando no meu pescoço e eu fico puxando. Aí que eu fiz? Eu enrolei ela pra dentro. Eduardo, estamos entre gente muito elegante aqui. E a minha mulher me mandou, a gola do casaco de Tagliaferro está torta, que agonia. Aí estou fazendo uma referência à ajuda que eu estou tendo. André Marcília, o nosso advogado, vai fazer uma pergunta. Boa tarde, Tagliaferro. Prazer falar contigo. Seria bom se o Moraes tivesse toque, né? Eu fico aqui imaginando, porque talvez ele pudesse cometer as ilegalidades para os dois lados. Claro. Mas ele comete para um lado só, né? E ele podia ou corrigir as ilegalidades com legalidades. Talvez seja uma solução. Pode ser. Mas pena que ele não tem. Tagliaferro, eu soube que o seu advogado, doutor Paulo Faria, impetrou um mandado de segurança, salvo engano, um mandado de segurança para tentar corrigir essa questão do Moraes, né? De saber onde você está, mas entender que o seu local é incerto e não sabido. Isso também, imagino eu, seja uma forma de tirar a bola do Moraes, né? Porque, enfim, se o Moraes ele passa a ser autoridade coatora, se ele está coagindo e, portanto, é contra ele a medida, outro relator terá de ser designado. Você acha que isso pode dar uma solução a essa questão? Você acha que dentro do STF existe ainda algum ministro capaz de confrontar-se com o poder do Moraes? E se você pudesse escolher um relator, se não quiser responder, claro, não responda, mas qual você escolheria? Boa tarde, Marcília, é um prazer estar com você aqui. Estou me segurando para não rir mais aqui, viu, Marcília, porque de fato o que ele faz é uma palhaçada, né? Sem precedentes. Eu já tenho duas saídas para ele, que eu sei como que ele vai agir, né? Ou ele vai negar, ou ele vai fazer como fez com outras situações. Ele vai engavetar, vai tocar o processo para frente, porque a gente sabe quando tem um recurso ou algo pendente, o processo não pode continuar. Primeiro sana os recursos para depois continuar. Então ele esquece, ele se faz esquecido, guarda na gaveta, tomou o próximo passo dentro do rito, o que ele faz? Fala que perdeu a validade, né? Já não é um objeto válido e cancela. Ele já fez isso comigo. Eu tenho, por sinal, um habeas corpus sentado no colo do André Mendonça desde julho do ano passado.
Entendeu? Tá gavetado, ninguém fez nada. Ou seja, o processo devia estar parado, ó, há muito, muito tempo, ô Marcília. Agora, assim, na questão de eu ter que escolher alguém dentro do STF, tá difícil, tá muito, muito, muito difícil, mas talvez eu arriscaria um Fux. Um Fux ou, sei lá, André Mendonça eu até acreditava, mas depois do que ele tá fazendo eu passei a não acreditar tanto. Eduardo, conta um pouco para a gente como está o teu processo, quais são os próximos passos. Eu lembro que você ia ter uma audiência em dezembro e passou para fevereiro. Extradição, né? Era sobre a tua extradição. Exatamente, ela está no dia 11 de fevereiro, coincidentemente está na mesma data da audiência da Carla Zambelli, entendeu? Me colocaram como testemunha na audiência dela, mas a corte marcou a audiência dela também para o dia 11 de fevereiro. O que é essa? Vamos falar que talvez seja a primeira audiência que vai avaliar todo o material e ver o que vai fazer dali. As minhas provas contra o que argumentou o Alexandre de Moraes. Eles têm 3 opções ali, né? Negar a extradição, autorizar a extradição ou simplesmente pedir informações ao próprio país, ao próprio Brasil, de coisas que talvez eu tenha apresentado e eles queiram esclarecimentos. Então, esses são os passos que podem acontecer no dia 11 de fevereiro. A gente torce para que seja cancelado, né, que não seja autorizado, mas vamos ver, estamos preparados para tudo. Que bom, Eduardo. Bom, a tela, aí os nossos microfones e as câmeras do Faroeste Brasileira estão sempre abertas para você. Muito obrigado pela entrevista, obrigado pela tua participação e a gente está sempre à tua disposição. Eu que agradeço, Segré, eu também estou inteiramente à disposição de vocês. Sempre que precisar, só me contatar, eu estarei aqui pronto para atendê-los. Um abraço a todos os telespectadores e estamos juntos aí torcendo por um Brasil melhor. Acorda, Brasil!